E vamos agora para a loja de fábrica da Dorel conferir mais um produto novidade que você encontra em primeira mão por lá. Venha conferir aqui na loja de fábrica da Dorel o novo modelinho da Queen, o Zap Flex, com a capotinha estendível, manopla única, 3 posições de reclínio, com prolongador, reversível, esse é o Zap Flex da Queen. Você encontra aqui na loja de fábrica da Dorel. Terceiro e último bloco do nosso programa, nós ainda aqui com o Dr. Leonardo Duarte, falando sobre autismo. E você também como médico que atende a área de psiquiatria infantil em Macaé, né? São quantas crianças que você atende lá hoje, Leonardo? A gente tem um ambulatório de psiquiatria infantil lá, é público, né, da Prefeitura de Macaé. Ótimo. Eu acho que a gente tem hoje no ambulatório em torno de 300 crianças. Olha aí. Assim, Bastante. Funciona mais ou menos 2 anos e meio e é uma grande satisfação trabalhar lá. E o bom é que o prefeito de lá é médico, né? Então ele assim, é voltado para isso. E posso te falar assim, é público, mas não funciona. Posso te dizer uma coisa, assim, é verdade, assim, diretoras, psicopedagogas de escolas públicas de Macaé, aí liga às vezes para lá, liga pro meu telefone, posso ir para a gente conversar de uma criança? O que o senhor acha em relação a isso? O que a gente pode fazer melhor? Cara, isso é bom, né? A gente que às vezes tem tão descrédito no serviço público, né? E assim, a gente consegue, é muito gratificante lá. Eu perdi uma parte do meu coração quando eu saí do CAPS infantil daqui de Campos. Você era médico. Que eu precisei sair por um problema profissional, de horário. Hoje em dia eu estou mais no Rio do que em Campos. Mas acredito que um dia eu volte, porque lá Campos também... precisa. Lá também precisa. Um lugar assim, maravilhoso, com um grupo de pessoas extremamente comprometidas. É serviço público, né? Então a gente fala, mas extremamente comprometidas. A gente se tratava de crianças muito graves. Eu posso te falar que talvez dos lugares que eu trabalhei, as crianças mais graves que eu atendi. Foi no CAPS. E às vezes a gente fala, a expectativa é uma coisa muito individual, né? Qual é a expectativa que eu tenho resultado em relação ao tratamento do meu filho? Ou eu como gestor em relação ao tratamento de um grupo de crianças? Ou eu como Ministério Público? Ou eu como sociedade em si? Mas eu não tenho nenhum vínculo com o campus, eu não trabalho na prefeitura, eu nem tenho mais vínculo aqui, não tenho consultório, quer dizer, eu não estou ganhando nada em falar com isso. Mas assim, tive muito orgulho de trabalhar lá, um grupo de pessoas dedicadas, assim, tentando fazer o melhor. Muito bom lá. Bom, né? Mas aí você falando de você tocando agora nesse assunto dos atendimentos, né? Eu queria saber de você, assim, na sua vida profissional até hoje, qual foi o caso mais grave que você teve a oportunidade de tratar, assim, e qual foi o resultado final? Assim, os casos mais graves, na minha opinião, são aqueles casos que a gente não consegue oferecer assim, a expectativa dos pais e de toda a sociedade, né? Então, como eu disse, eu friso o tempo todo, psiquiatria infantil é uma interface entre atendimento médico e a área multidisciplinar. E é muito difícil hoje em dia, se a gente parar para pensar que existe uma estatística mundial, eu não sei estatística de Campos, nem Macaé do Rio, mas a estatística mundial é que em torno de, em algum momento da infância e adolescência, de 20 a 25% das crianças vão manifestar algum transtorno comportamental. 25%, é muito. Isso quer dizer que de cada 100, 25. Um quarto. E aí, a gente começa um trabalho ambulatorial e a grande função do médico, na minha opinião, não é medicar. Até porque
o nosso arsenal terapêutico em psiquiatria infantil, de uma forma geral, ele é o mesmo nos últimos 30 anos. Né? A gente tem antipsicótico, antidepressivo, alguns estimulantes e alguns anticonvulsivantes que trabalham como estabilizador de humor e acabou. Então, medicar é importante? Sim. Mas são 4 classes de remédio, entende? Assim, o que é difícil? Difícil é o diagnóstico. E aí a gente faz um diagnóstico único, e aí eu preciso encaminhar. Eu preciso de fono, preciso de psicoterapia, preciso de terapia ocupacional, preciso de psicopedagogia. E essa rede de apoio é muito difícil. É muito difícil porque... Não, é muito difícil em todo lugar, é muito difícil em qualquer cidade desse país, é muito difícil até no serviço particular, porque é um volume de crianças muito grande. E aí, na minha opinião, às vezes, o que é frustrante, e a psiquiatria infantil é a arte de conviver com a frustração, porque a expectativa, às vezes, não é aquela que você espera, que você atende algumas crianças com deficiência intelectual, às vezes, e aí essa criança, ela é agitada, é agressiva, e você faz uma medicação que contém essa agitação, essa agressividade, e aí um mês depois a criança consegue se comportar melhor em casa, na rua, na escola, mas e aí, assim, tá bom, e aí eu quero que ela tenha o mesmo desenvolvimento, que ela aprenda a ler e escrever como todas as crianças da idade, que ela aprenda a ter independência, a ter autonomia, só que isso não é de uma hora para outra, né? O treinamento, ele é muito demorado, treinamento de terapia ocupacional, treinamento de fonoaudiologia, precisa de tempo, precisa de profissional. E aí você... E normalmente são tratamentos caros, né? E são difíceis, tanto no público como no privado. E aí, assim, e aí você mitigar esse sofrimento, mitigar esse prejuízo, isso faz você conviver com o sofrimento disso, né? De você não conseguir melhorar a qualidade de vida. Eu acho que... Você não atender aquela expectativa... eu falo assim, qual é a patologia mais grave? Talvez as crianças mais graves, na minha opinião, a esquizofrenia infantil, que é extremamente rara, talvez sejam crianças muito graves pelo impacto de você ver, lembra que a gente já conversou, que a gente está falando do autismo, da deficiência intelectual, do TDAH, que você tem um contínuo de funcionamento. E, de repente, o paciente com uma esquizofrenia infantil, uma criança que ela vai levando algumas características de comportamento muito própria, mas, de repente, ela, no intervalo de meses, ela leva inicialmente, na grande maioria das vezes, um comportamento negativo de um afastamento social, e aí ela se afasta dos colegas da rua, se afasta da escola, se afasta de casa e vai se retraindo. Então, a agudeza disso, né, de você, nossa, mas há 3 meses atrás estava tudo bem, e agora uma criança assim, que não se relaciona, que começa a perder cuidado de higiene, que tem um declínio cognitivo, que atrasa na escola. Então você vê essa evolução rápida. Isso é muito sofrido, talvez seja os mais graves, na minha opinião. Agora, a maior delicadeza, a maior sensibilidade é isso, é você conviver com essa expectativa da dificuldade no treinamento para diminuir o prejuízo. Leonardo, muito obrigada. Eu vou dizer assim que não só para o pessoal que está em casa, mas para mim também foi uma verdadeira aula a sua presença aqui, porque muitos pontos que às vezes nós falamos aqui com outros profissionais, às vezes fica aquele ponto faltando, né? Aquele elo faltando, que é o elo sempre do diagnóstico. Né? Então, assim, os assuntos já foram amplamente abordados aqui e você, com toda a sua maestria, veio culminar todos esses assuntos aqui pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Agradecer a oportunidade, espero que tenha colaborado de alguma forma. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Pessoal, o programa está chegando a fim. Eu vou deixar vocês com mais um recadinho da Claro e depois com a fofurinha da semana. Até a próxima. Veja os benefícios que os planos Claro Pós oferecem. Ligações ilimitadas para qualquer operadora usando o DDD 21. WhatsApp à vontade, sem descontar da sua franquia de internet. Claro Vídeo. Lá você encontra os melhores filmes, clipes e séries. Claro Música. O aplicativo está disponível para celulares Android, iOS e o Windows Phone, para ouvir música, sem descontar também da sua franquia de internet. Clube Criar, o aplicativo que irá entreter e ajudar os seus filhos nos estudos, para crianças de 5 a 10 anos, de um jeito divertido e inovador.
Tudo isso e muito mais. Sendo cliente Claro, você e toda a sua família só tem a ganhar. Procure o Espaço Claro mais pertinho de você e saiba mais.